Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz para você, né? Nessa quarta-feira que se inicia, muitas bênçãos. Que Deus te ilumine e te abençoe uma vez mais e que você possa sentir, junto com a sua família, você possa sentir essa luz, né, abençoada de cada dia que começa. E é um grande presente, né, meus amigos? Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que tenha ocorrido semana passada, hoje é sim um novo dia. Graças a Deus, não é? É uma nova oportunidade para recomeçar, para pensar diferente, falar diferente, sentir-se diferente e, mais importante que tudo, nesse caso nosso aqui na Terra, né? Aprender a viver de maneira mais consciente e diferente. Então vamos lá, né? Vamos aproveitar bem nosso dia com muito carinho. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de uma das parábolas mais bonitas que Jesus nos conta. A parábola do semeador, porque ela tem muito a nos ensinar a respeito, claro, de nós mesmos, né? E aí, você já conhece a parábola do semeador? A propósito, para quem não conhece, vai encontrá-la lá em Mateus, no capítulo 13. Você vai gostar bastante. Né? Você também vai achar em Marcos, em Lucas, mas eu vou me referir especificamente de hoje a Mateus, no capítulo 13, lá no primeiro versículo. Bem, Jesus sai a ensinar os seus discípulos, né? Que é algo sempre que ele fazia de maneira profunda. Então o povo estava todo em pé na praia, ele em cima de um barco, e aí ele falava, e o semeador saiu a semear. E quando semeava, diz Jesus, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. A outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Já outra caiu numa terra boa. Essa sim, dava fruto a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tiver ouvidos, que ouça. Ai, ai. Gente, olha a profundidade que Jesus nos traz na parábola do semeador. Primeira coisa, né? Jesus nos mostra que a vida é uma grande sementeira, né? Ou seja, todos os dias nós recebemos sementes diferentes ao nosso redor, não é? Seja através da nossa relação com a nossa família, pensa nisso, através da relação que você tem com o seu corpo, através talvez das dificuldades ou não que você tenha com o seu trabalho, todo dia tem sementes novas chegando para nós, todo dia. Nós somos os terrenos diferentes da história. Veja, por exemplo, que você pode receber uma semente muito boa para crescer espiritualmente, né? Para ser uma pessoa mais amorosa, mais generosa. Talvez você receba uma semente até através de uma dor, de um problema, para melhorar a qualidade do seu espírito. Mas por algum motivo, o seu terreno não tiver receptivo, o que acontece com a semente? Ela morre no meio do caminho. Percebe? Somente o último terreno da parábola é que Jesus fala que estava pronto para receber a semente e multiplicá-la. E, gente, isso é um negócio muito sério. Pensa bem, todo mundo sabe se queixar, não é? Todo mundo sabe reclamar da vida, que a vida não funciona, que as coisas às vezes não vão bem. Todos nós, às vezes, nos queixamos até de Deus. Mas poucas pessoas se questionam: o meu terreno está bem cuidado? Eu tenho sido um terreno realmente preparado para cuidar das sementes que o Evangelho me envia todos os dias ou não? Será que eu sou um folgado espiritual? Me desculpa a honestidade, mas essa é a expressão. O que é um folgado espiritual? É aquela pessoa que quer que o mundo mude, mas ela em si nunca quer mudar. Ela quer que o parente seja mais amoroso, mas ela continua sendo grosseira. Ela quer que o corpo dela fique saudável, mas a alma dela continua doente. Ela quer melhorar a vida material, mas ela em si continua na preguiça. Ela quer que todo mundo ao seu redor mude de alguma forma, mas por algum motivo essa pessoa continua sendo a mesma que talvez estivesse sendo não só nessa existência, mas até existências anteriores. Então não tem jeito, né, gente? Aquilo que a gente sempre fala aqui, nunca é demais lembrar. Se você planta um pé de maçã, você vai colher maçã.
Não é? Se a nossa qualidade de terreno não é boa, a semente pode ser a melhor possível, ela não vai crescer. Por isso, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, lembrando a parábola do semeador que Jesus nos contou, te convida a cuidar do seu terreno, a sair da zona de conforto, a dar uma chacoalhada na sua maneira de se autoanalisar. Pensa com carinho, você realmente tem feito tudo, eu estou falando tudo, que você pode para ser uma pessoa melhor ou não? Realmente você tem se esforçado em toda a extensão da sua possibilidade para melhorar, as diversas áreas da sua vida ou não? Onde você sente que é possível, meu amigo e minha amiga querida, modificar algo na sua alma que você ainda não modificou ou que tem empurrado com a barriga por causa da procrastinação, da preguiça? Lembre-se, não adianta, gente, querer que o mundo mude antes da gente mudar, não é? É como a pessoa ir ao médico, estou doente, doutor, o médico dá um remédio, a pessoa toma, mas ela não muda a causa, que levou ela à doença. Vai ficar doente de novo, não é assim? Imagina o motorista, ele cai num buraco, leva o pneu para trocar, se tiver furado numa borracharia, depois começa a dirigir e cai no mesmo buraco de novo. Como a gente brinca em Minas Gerais, né? Uai, esse trem não vai funcionar. Não é verdade? Oh, meus amigos, vamos aproveitar o dia de hoje. Deixa o evangelho te curar. É sério. Sabe, calma. Eu vejo tanta gente numa correria desenfreada, não é? Numa ansiedade crônica, repete os mesmos erros, julga as pessoas que vivem com medo, com duas pedras na mão, julga um, julga outro, de maneira agressiva, mas tem receio de olhar para o próprio coração. Não é? Quer resolver o problema do mundo todo, mas como diz um amigo espiritual, não forra nem a própria cama, mas quer resolver os problemas da casa alheia. Então menos, gente? Menos. Vamos cuidar do nosso terreno. Essa é a sugestão de Jesus, para que as sementes se multipliquem de maneira abundante e infinita. Antes da gente querer que Deus nos traga mais coisas, vamos aproveitar o que nós já temos na vida, que nós já possuímos, mesmo com as dificuldades atuais. Se pergunte, você realmente já tem aproveitado com um pensamento positivo, palavras nobres, sentimentos equilibrados e uma atitude congruente a vida que você poderia ter? Vai pensando nisso com carinho. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, te inspire, que você aproveite muito cada passo da sua jornada. Esse é o nosso desejo muito carinhoso. Vamos cuidar desse terreno, hein? Vamos cuidar desse terreno. Meus amigos, como você já sabe, estamos na cidade de Maceió uma vez mais aqui no Nordeste. É com muita alegria que eu convido vocês. Hoje à noite nós vamos ter, a partir das 19h15, 19h30, 7h15, 7h30, lá no Hotel Ritz, Lagoa da Anta, nós vamos ter um encontro maravilhoso. Vamos falar da cura e da autocura. Ai, que bênção. Vem, é sério, você é da região? Vem, traz sua família, seus filhos. Vamos falar do Evangelho de Jesus. E olha, vai ter uma apresentação musical, gente, maravilhosa. Ontem conversava com os organizadores, Nossa, a preparação está incrível. Quem vier, eu tenho certeza que vai aproveitar bastante. Então venha com muito carinho, O pessoal pede quem puder trazer a doação de 1 quilo de alimento para ser encaminhado a algumas instituições de caridade aqui da região, assim como a gente fez no início do ano, e eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável. Hoje e amanhã, aqui em Maceió. Tá bom? E estamos encaminhando para vocês também nossa revista das Pílulas do Evangelho com um presente especial que eu falei ontem que vocês iam receber, que é um livro do nosso companheiro querido Humberto Fabre. Eu tenho certeza que vai te inspirar ainda mais na sua reforma íntima e em ser uma pessoa muito mais feliz. Obrigado, viu, Humberto, pela sua colaboração carinhosa. Então é isso, gente. Vamos lá para o nosso dia. Bora cuidar do nosso terreno com muita tranquilidade para que as sementes possam se multiplicar da melhor forma possível. Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Obrigado por estar aí do outro lado todo dia, com tanto carinho e nos ajudando a caminhar, rumo a um terreno melhor. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.